Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Block Trends. Esse vídeo de hoje é com um caráter um pouco mais de urgência, porque o preço do Bitcoin, enquanto eu estou gravando aqui, está ultrapassando os $53.300, já chegou a 53.600. Talvez se você estiver vendo esse vídeo um pouco mais tarde, pode ser que o preço do Bitcoin já tenha subido mais ou tenha retraído um pouco, mas eu queria trazer algumas informações para você numa perspectiva mais de mercado, principalmente porque nos vídeos de segunda-feira a gente tenta trazer uma visão de mercado, uma visão mais de análise mesmo sobre como está o preço do Bitcoin no mercado geral, tá? Mas antes de eu passar para os gráficos que eu trouxe aqui para vocês, eu queria já deixar dois avisos. O primeiro é, obviamente, o de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Acompanhe aí os nossos conteúdos, coloque o sininho para ficar a par de tudo aquilo que a gente publicar, principalmente porque a gente publica vídeo todas as semanas, tá? Esses vídeos de análise são às segundas-feiras. Nós temos outros programas também que ocorrem durante a semana, incluindo lives, vídeos de histórias, etc, tá? Incluindo material educacional também. O segundo aviso que eu tinha para dar é justamente sobre a plataforma da Bybit. Como vocês sabem, a plataforma da Bybit é a nossa principal apoiadora aqui do canal, e se vocês estiverem em busca de uma plataforma de negociação, então podem utilizar o primeiro link que está aqui na descrição, que é o link da Bybit, o nosso link da Bybit, para que vocês possam utilizar uma plataforma completa para negociar Bitcoin ou outros criptoativos no geral, tá? Também temos vários tutoriais sobre a Bybit, então se você não usa porque tem receio de utilizar ou não entende como é que faz para utilizar, nós temos vídeos educacionais aqui no canal também explicando como utilizar a plataforma da Bybit, seja para comprar, seja para negociar, para fazer outras funcionalidades que também tem lá, certo? Mas sem mais delongas, eu já queria passar para os gráficos que eu tinha para trazer hoje. Hoje eu vou tentar ser o mais breve possível e ser o mais direto possível nessa análise de hoje, justamente porque o preço também está variando, está num nível de volatilidade alto desde que o mercado abriu lá nos Estados Unidos. E isso é algo que tem a ver com o porquê do Bitcoin estar subindo hoje, porque que ele está tendo essa valorização, e eu queria aqui desmiuçar pelo menos até o final do vídeo para a gente compreender quais são as principais razões, quais são as forças de mercado que estão atuando no Bitcoin atualmente, para fazer com que ele tenha aí a sua valorização atingindo o maior patamar desde o final de 2021, tá? Então esse preço que a gente está batendo agora é o mais alto desde dezembro de 2021, e justamente por isso que eu queria trazer algumas perspectivas tanto on-chain quanto off-chain, tá? A primeira delas, eu já queria deixar aqui o gráfico na tela, é que é natural que o preço do Bitcoin esteja numa trajetória ascendente, principalmente porque o padrão de movimentação on-chain que a gente tem visto já é de um mercado de alta, tá? Então, por mais que muitas pessoas ainda dizem, não estamos num bull market, isso foi só por conta da valorização dos ETFs, etc., não. Estruturalmente, na estrutura da análise on-chain, a gente já está dentro de um mercado de alta, e existem várias características que fazem com que a gente perceba esse mercado de alta dentro da análise on-chain, tá? Os principais dizem respeito ao padrão de gastos dentro da rede, tá? Então, toda transação que ocorre na rede do Bitcoin é considerado um gasto, certo? Por quê? Porque todas as vezes que você movimenta as suas moedas, novos UTXs são gerados, tá? Aqui entrando um pouco mais na parte técnica, mas é importante compreender que toda movimentação que é realizada on-chain, ela é considerada um gasto, tá? Então, quando a gente observa lucros e prejuízos realizados na rede do Bitcoin, a gente está justamente vendo como é que esses gastos se comportam com base no preço que eles foram negociados anteriormente, tá? E aí, a partir daí, a gente consegue entender se o preço que foi negociado anteriormente foi mais alto, ele está em prejuízo. Se o preço que foi negociado anteriormente for mais baixo, ele está em lucro, tá? E é justamente aí que a gente chega nesse indicador, que é basicamente a variação de lucratividade, né, de gastos em lucro e prejuízo que acontecem na rede do Bitcoin. Então, às vezes não é intuitivo quando alguém, ou principalmente eu que costumo publicar esses gráficos, digo que a realização on-chain em lucro está sendo bastante alta. As pessoas acreditam que, bom, se os investidores já estão no lucro e já estão gastando as suas moedas, então é porque o mercado vai virar, né? Então é porque o mercado vai chegar no momento de topo ali, né? Entretanto, isso não é exatamente verdade, tá? Porque existem níveis de gastos e existem, de acordo com o ciclo de mercado, a capacidade que o mercado tem de suportar esses gastos, tá? Então, em determinado momento, o nível de gasto é realmente muito alto, até o ponto onde ele chega à exaustão de mercado, e a partir daí é onde ele vai atingir o seu topo, tá? Entretanto,
nos primeiros estágios dos gastos em lucro, nas primeiras realizações de lucro que os investidores fazem, que as pessoas que estão negociando na rede do Bitcoin fazem, eles não apontam os sinais de topo. Na verdade, eles apontam a mudança de sentimento no que diz respeito à perspectiva geral do ciclo do Bitcoin, tá? E isso que a gente tem visto em todos os ciclos até agora, principalmente olhando através da análise on-chain, tá? Então, por exemplo, quando a gente observa aqui o ciclo de 2017, as primeiras ondas de gastos on-chain em lucratividade não necessariamente significaram os topos de mercado final, tá? Podem ter, sim, sinalizado topos locais, tá? Podem ter sinalizado topos locais aos quais, posteriormente, foi retraído algum tipo de correção no preço do Bitcoin. Entretanto, obviamente, para o investidor que não é um trader, ele jamais deve estar tentando buscar entrar somente nesses fundos aqui, porque a probabilidade dele errar é muito alta, tá? Então, o que acontece é que durante esse período de bull market, durante esse período de alta de preço, é natural que haja essas ondas de realização de lucros e somente quando o mercado atinge um nível de lucratividade já excessivo para a sua estrutura de mercado como um todo que a gente acompanha na análise on-chain, é aí sim que nós temos um topo de fato do ciclo, tá? A mesma coisa aconteceu aqui em 2020 e 2021, tá? Então as primeiras ondas de realização on-chain não foram aquelas ondas que sinalizaram os topos de mercado, só que eventualmente sim chegamos no topo de mercado, tá? Nesse momento a gente tem um nível de realização on-chain tão alto quanto foi aqui mais ou menos em dezembro de 2021, tá? Algo que é bastante curioso porque também estamos no mesmo preço que estávamos lá em dezembro de 2021, certo? Esse nível de realização on-chain não necessariamente vai nos dizer que já estamos no topo, principalmente porque esse nível de realização de lucro ainda não atingiu os mesmos patamares que nós vimos nos topos dos bull markets anteriores. Além do mais, é expectável que o nível de realização on-chain que vai acontecer aqui no topo, no próximo topo, aqui o que eu estou querendo dizer, seja ainda maior do que do topo anterior. Por quê? Porque aqui eu estou observando o valor em dólar, tá? Então é natural que o nível de realização de lucro no próximo topo de ciclo seja maior ainda do que o do ciclo anterior, porque a capitalização de mercado vai ser maior e o preço do Bitcoin também vai ser maior, tá? Então, já que tiramos essa ideia de que já estamos no topo de ciclo, tá? Justamente com base na análise on-chain, é aí onde a gente consegue perceber por que está tendo esse nível de realização de lucro, tá? E o principal, uma das principais coisas que a gente tem que entender é justamente a entrada de capital no mercado, tá? Então, o que eu estou mostrando é o supply a oferta que está circulando nas stablecoins RC20, tá? E a gente tinha atingido um fundo em novembro de 2023, agora um fundo local de 64 bilhões e atualmente já estamos aí em 71 bilhões, tá? Então já teve vários grandes investidores que estiveram aí alocando mais de 6 bilhões no mercado nesses últimos meses, tá? Esse capital, obviamente, que está entrando no mercado, tá? E o que a gente tem visto, principalmente, quando agora já falando mais especificamente desse movimento atual, o que a gente tem visto é compra spot, tá? Então o que a gente está vendo é compra à vista no mercado do Bitcoin, principalmente agora depois que o mercado abriu lá nos Estados Unidos, tá? E algo que foi curioso de se observar, aqui eu estou mostrando nesse gráfico o volume do IBIT, tá? Que é basicamente o fundo, o ETF de Bitcoin da BlackRock. Ele teve a melhor abertura agora desde o início da sua negociação, tá? Então hoje aqui, mais ou menos às 13h30, né, no horário de Brasília, teve basicamente um pico de volatilidade muito alto e foi a melhor abertura, foi o maior volume em uma hora que esse fundo da BlackRock já registrou, tá? Esse volume aqui foi justamente ordens à vista que foram sendo executadas. Entretanto, é bom lembrar que essas ordens que estão sendo executadas nos ETFs não necessariamente estão já impactando o Bitcoin no que diz respeito à acumulação on-chain, tá? Isso provavelmente só vai acontecer amanhã, só que isso já dá um indício do volume de negociação que esses fundos estão tendo hoje, o que possivelmente acarretará em volume positivo amanhã quando saírem os dados, né? Então amanhã, quando são feitas as negociações de fato on-chain, aqui elas são feitas off-chain, são feitas através dos sintéticos, né? Dos papéis que estão sendo negociados em bolsa e que eventualmente também afetarão o mercado no que diz respeito à acumulação on-chain, principalmente
justamente porque a gente está tendo uma redução do fluxo líquido do GBTC, tá? Então, na sexta-feira agora, no dia 23, o GBTC teve a sua menor redução, né? Então, ela teve a menor pressão vendedora no seu ETF, né? No seu GBTC, desde a sua conversão de fundo trust, né? Primeiramente ele era um fundo trust fechado, não era aberto, não era negociado em bolsa. A partir do momento que ele foi negociado em bolsa, ele começou a sofrer de uma pressão vendedora bastante extensa, algo que nós já citamos aqui várias vezes nas análises de segunda-feira em vídeos anteriores, e na sexta-feira agora nós tivemos a menor pressão vendedora desde a sua conversão. Apenas entre aspas, 44,2 milhões de dólares em GBTC foram vendidos. Obviamente, essa venda de GBTC posteriormente, né, geralmente um dia depois, nesse caso, hoje, ela está sendo realizada on-chain, né? Então está tendo essa venda on-chain hoje. Entretanto, o volume de compra foi superior, né? Foi o suficientemente superior para cobrir esses 44,2 milhões. Por quê? Porque na sexta-feira teve aí uma entrada de capital, agora já no volume líquido, tá? No volume líquido, a gente teve uma entrada de capital de 232 milhões de dólares, tá? Então a gente já vem num período positivo aqui de vários e vários dias, com exceção do dia 21, que teve saída de 35 milhões de dólares. Todos os outros dias aqui, desde o dia 26 de janeiro, estão sendo de entrada de capital nesses ETFs, tá? Então é importante entender que os institucionais, os investidores de ETFs, né, que utilizam esse tipo de instrumento que é regulado, que está no mercado aberto, estão continuando alocando capital no mercado, tá? Alocando capital no Bitcoin. Isso aí, eventualmente, obviamente, vai afetar a precificação do Bitcoin, porque esse volume de capital continua sendo grande no mercado, tá? E quando a gente observa aqui no que diz respeito ao mercado futuro, a gente já está vendo um aumento também na quantidade de contratos aqui do mercado futuro. Atualmente, o Open Interest, né, que é a quantidade total de contratos que está aberta, já ultrapassa os 24 bilhões de dólares, e a taxa de funding, a taxa de financiamento desses contratos futuros aqui acabou dando uma subida para cima nesse movimento aí da última hora, tá? Nesse momento onde eu estou gravando. Isso significa que esses investidores, tanto no mercado futuro quanto no mercado spot e também no mercado de ETF, estão com um viés, com um sentimento positivo no que diz respeito ao Bitcoin, tá? Então nós temos vários fatores, nós temos um crescimento do número de atividade em mercados futuros, nós temos uma entrada maior de capital através de ETFs, que também posteriormente são feitos a liquidação final na camada base, né? São feitas as suas liquidações finais on-chain, então aquilo acaba afetando o mercado à vista de Bitcoin, e além disso, nós também vimos aí hoje, né, aí nas últimas 2-3 horas, justamente um volume de entrada de capital, tanto na Binance como na Bitfinex e na Kraken, tá? São as 3 exchanges onde eu mais vi volume comprador, em especial na Binance, tá? Então quando a gente coloca aqui no 1 hora, deixa eu mostrar para vocês no 1 hora, basicamente a Binance foi a primeira a fazer esse volume de compra excessivo aqui em torno de 78 milhões de dólares, justamente logo após a abertura do mercado, né? Então, logo após a abertura do mercado, vocês verem que esse primeiro candle de 1 hora aqui é justamente a abertura do mercado norte-americano, e casou aqui com a entrada de capital à vista na plataforma da Binance, tá? Então, provavelmente, aí grandes investidores aí que utilizam a plataforma da Binance também fazendo algum tipo de front run, né? Tentando se adiantar ao movimento de alta que poderia já ser percebido através dos ETFs de Bitcoin, tá? Nesse momento, o IBIT sobe mais de 4,89%, e os outros fundos aí, né? Então, seja o GBTC, o RODO, o EZBC, então estou falando de vários ETFs spot que estão sendo negociados. Nesse momento que eu estou gravando, todos sobem em torno de 4,7%, tá? Mostrando que o viés é positivo. E, além do mais, acabou sendo catapultado pela liquidação nos contratos futuros que estavam posicionados ali na faixa de 52.173 dólares, tá? Nós tínhamos mais ou menos uma alavancagem de liquidação ali em torno de 1,2 bilhões de dólares nessa região, e com o preço subindo, isso acabou acarretando ali num evento de liquidação forçado. Entretanto, não foi tão significativo assim, não foi tão alto quanto era de se esperar. Eu acreditava que esse movimento seria bem maior, chegou apenas a liquidar na faixa de uns 40 e poucos
milhões de dólares. Eu acreditava que esse movimento seria um pouco maior. Entretanto, mostra que boa parte desse movimento está sendo guiado através das compras no mercado spot, tá? Esse gráfico que eu estou mostrando aqui, ele mostra o volume cumulativo, né? Então, o volume líquido cumulativo que está sendo negociado nessas exchanges, e como a gente vê aí nas últimas 4 horas, 5 horas, a gente tem um volume positivo na maioria das exchanges, com exceção de algum volume de venda aqui na plataforma da Coinbase, tá? Então, a predominância é volume comprador no mercado spot, é de apostas em alta no mercado futuro, né? Indicado aqui pelo funding rate, que está começando a ficar bastante positivo, tá? A partir do momento que esse funding rate começar a ficar excessivamente positivo, como estava aqui atrás, tá? Como estava aqui em dezembro, aí talvez a gente possa começar a se preocupar no que diz respeito ao curto prazo. Entretanto, ele ainda não chegou a positivar num nível tão alarmante como estava aqui no dia 1º de janeiro, tá? Justamente acarretando aí nesses movimentos de volatilidade muito absurdo que a gente teve aqui na primeira e segunda semana do ano, tá? Por enquanto, já está bastante positivo, tem um crescimento bastante significativo, como a gente consegue ver aqui, mas nada assim tão preocupante como que a gente teve aqui no início de janeiro, tá? Por enquanto, as compras spot vão continuar liderando os livros de oferta, vão continuar guiando o preço do Bitcoin. No que diz respeito à análise on-chain, como eu já mostrei para vocês, a gente está dentro de uma tendência de alta e a expectativa é que haja uma continuidade de entrada de capital também, seja na rede do Bitcoin, seja através de ETFs de Bitcoin que estão sendo negociados lá nos Estados Unidos, e também o que mais fica de preocupação, talvez a ressalva que ficaria aqui nessa análise de hoje seria algum crescimento de alavancagem excessiva no mercado futuro. Na minha perspectiva, já estamos começando a ficar excessivamente alavancados, mas ainda não chegou a um ponto que eu diria ser tão preocupante, tá? No que diz respeito à estrutura do ciclo, nós continuamos dentro de um cenário positivo e eu acredito que a gente possa vir a reavaliar na próxima semana, tá? Se você gosta desse tipo de análise, não se esqueça de fazer parte aqui do nosso canal, se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar sempre esses conteúdos que eu publico. Além do mais, recomendo fortemente que você entre no nosso grupo do WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição, tem um link lá, e recomendo que você faça parte do grupo do WhatsApp, porque nós vamos estar soltando coisas bastante interessantes essa semana, tá? Além do mais, não se esqueça de, se caso você vá querer negociar Bitcoin, comprar Bitcoin, negociar criptoativos, pode utilizar a plataforma da Bybit, que é uma plataforma completa para esse tipo de atividade, completa para negociação de criptoativos no geral, seja Bitcoin ou altcoins, e o nosso link está aqui o primeiro link da descrição, que você vai estar nos ajudando também a utilizar esse link, tá? Pessoal, muito obrigado para vocês que estiveram até aqui. Qualquer dúvida, podem mandar lá no grupo do WhatsApp ou aqui nos comentários que eu vou tentar responder a todos. Obrigado para vocês que estiveram até aqui nesse vídeo. A gente se vê na próxima análise ou no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!